Bom bom dia os seguidores aqui do Instagram, bom dia o pessoal do YouTube. Hoje vamos conversar sobre um assunto super importante: como fazer com que os meus colaboradores atendam aos meus comandos. Então, isso é algo que bom dia, Ludmila, tudo bom? Muitas mentoradas minhas, muitas alunas, muitas colegas advogadas têm esse questionamento. Como eu faço para os meus colaboradores não obedecerem, fazer os comandos que eu peço, a rotina? Como é que a gente faz isso? Será que tem algum segredo? Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre liderança, sobre delegação, sobre a gente conseguir realmente fazer com que os nossos colaboradores, que as pessoas que trabalham conosco, que realmente eles tenham vontade, tenham sangue no olho, tenham aquela vontade de fazer a diferença. Então, eu só peço que você, se você não me segue aqui ainda nas redes sociais, comece a me seguir aqui no YouTube, aqui no Instagram, e se possível, transmite essa live, compartilha com mais colegas de vocês, com mais pessoas que vocês entendam que está nessa função de delegação, de aumentar a equipe e fica meio perdido. Isso acaba nos incentivando a gente vir aqui e dar mais conteúdo. E hoje é conteúdo de mentoria. Vamos lá. Então, primeiro tópico que a gente tem que cuidar muito quando a gente tem equipe, tá? Primeiro tópico, a gente tem que identificar os desafios de comunicação e gestão. Quando eu falo isso, o que é todo o segredo da nossa gestão? Muito está na nossa comunicação. Por quê? Porque às vezes a gente não fala, a gente não comunica e a gente acha que aquele colaborador, aquela pessoa que começou a trabalhar conosco, que ela sabe o que a gente espera dela, que ela sabe o que a gente quer que ela nos responda, que ela faça. Por quê? Muitas vezes não é assim. Porque a bagagem que aquela pessoa veio, às vezes, é de um escritório diferente, a bagagem de vida dela é diferente, então o óbvio precisa ser dito. A gente precisa, sim, ter uma comunicação muito clara. Por que que a gente tem que ter uma comunicação muito clara? Para evitar mal-entendido, para evitar conflitos, tudo isso, né? E também aquela produção errada, porque às vezes a gente acaba solicitando que a pessoa faça algo de uma forma e quando a gente vê, a gente faz, elas acabam fazendo de outra forma. Aqui no escritório, o que a gente desenvolveu com a função da comunicação foi um projeto que se chama Vozes. E dentro desse projeto, a gente tem muitas mensagens já meio padronizadas que a gente utiliza dentro do escritório, que é mensagens para o primeiro contato, quando a pessoa vai solicitar o andamento de um processo, a gente sabe como a gente vai iniciar aquela conversa, de feliz... Tem várias mensagens, então a gente tem em torno de 60, 70 mensagens. E isso facilita muito a comunicação, por quê? Porque o colaborador, quando ele vai responder um cliente, alguém que entrou em contato, ele já tem uma base ali, ele já tem um banco de dados que ele vai utilizar. Então, não vai ficar uma comunicação para o seu João de uma forma, para a dona Maria de outra, não. A gente vai ter uma comunicação padronizada e isso é muito mais fácil o entendimento de todos, né? Então, o que a gente tem que fazer para a gente colocar em ação, para a gente melhorar a nossa comunicação? Primeiro, a gente tem que fazer uma análise interna, identificar quais as áreas que estão com a pior comunicação. Qual a área? A área da produção técnica, a área onde recebe os documentos, a área de entrar em contato com o cliente para solicitar algo, solicitar o retorno. Qual a área do escritório, qual pedaço? Se eu trabalho sozinha, qual o pedaço do escritório que eu entendo que a comunicação está pior? Então, faça essa análise interna. Depois, coloque ferramentas para tu escutar um feedback ou dos colaboradores, faça uma pesquisa de satisfação com a equipe ou também com os clientes, se caso você é sozinha, para identificar aonde que é que você tem que melhorar, né? Porque esses dias, quero compartilhar um caso aqui, onde a gente fez um treinamento com a equipe, onde a dona do escritório não participou, e sim só os colaboradores, e a gente questionou qual que era a maior dificuldade. E os colaboradores falaram, é a falta de comunicação. Às vezes a gente não entende que ela tinha solicitado,
às vezes não é muito claro. Então, nesse sentido, é necessário, sim, a gente escutar os nossos colaboradores para entender. Será que eles estão entendendo? Será que eles. Porque às vezes a gente acaba sendo muito rápida, muito prática nos comandos, e é necessário, às vezes, a gente ter uma comunicação mais detalhada, né? Mais minuciosa, para que realmente o colaborador entenda aquela nossa comunicação. E também estabeleça canais de comunicação claro, sistemas de acompanhamento de projetos, de tarefa. O que você pode utilizar para acompanhar seus projetos, suas tarefas? Pode utilizar o Trello, que o Trello é gratuito, e eu utilizo muito aqui no escritório, e também software. Software jurídico, às vezes a gente é pequeno, a gente não tem condições de implementar, e eu muito tempo não implementei dentro do meu escritório, mas hoje eu vejo que sim, que é necessário, que ajuda muito a nossa gestão, ajuda muito a nossa comunicação, porque ali a gente vai delegar tarefas, ali a gente vai implementar projetos, então dentro do software, porque a gente na nossa cabeça não tem como a gente colocar tudo, né, e ficar uma coisa muito manual, essa função de organizar todo o escritório, então realmente o software acaba nos ajudando muito. Agora, o segundo tópico é a gente estabelecendo uma comunicação clara. Como é que a gente vai fazer essa comunicação clara? A gente vai usar esses métodos de comunicação para quê? Bom dia, Natália. Esses métodos de comunicação a gente vai utilizar em reuniões, reuniões presenciais, e-mail, mensagem. Então, realmente, a gente vai poder utilizar essa comunicação mais clara em todas as ferramentas que a gente utiliza para a gente se comunicar, ou com o nosso cliente externo, que é o nosso cliente que está nos contratando, como com o nosso cliente interno, que é os nossos colaboradores, estagiários, né, advogados associados. Então, realmente, é bem importante a gente ter essa comunicação, estabelecer essa comunicação clara. E também explicar para todas as pessoas da nossa equipe a necessidade de a gente ouvir ativamente, da gente ter um tempo para escutar os nossos colaboradores, para a gente entender qual a maior dificuldade deles, aonde que está o problema, como a gente vai poder fazer para resolver aquele impasse dentro do escritório, o que que a gente pode fazer para melhorar aquele, por exemplo, vou dar um exemplo, a função dos clientes, das documentações dos clientes, que na área previdenciária é algo realmente bem desafiador, que a gente tem que estar escaneando, tem toda uma organização. Então, como é que a gente faz para melhorar? Como é que a gente pode fazer? Vai ficar na nuvem? Como é que a gente vai ter esse controle? Vamos conversar com a nossa equipe. Vamos escutar eles ativamente, né? Deixar um ambiente mais leve, porque assim as pessoas se sentem mais à vontade para compartilhar. E assim o teu escritório vai crescer. Por quê? Porque você vai escutar, vai colocar em ação todas aquelas ideias. Depende, não todas, mas vai vir muitas ideias. Por quê? Porque eles estão ali no dia a dia, eles sabem os problemas que a gente passa, tá? E destacar também o tom da comunicação, né? A função do respeito, do profissionalismo. Então, realmente é muito importante que a nossa comunicação, ela não seja uma comunicação violenta, agressiva com nossos colaboradores ou com os nossos clientes. Isso também gera muito impacto. Então, eu realmente sou uma pessoa que eu sou totalmente contra a ser ríspido, ao desrespeito, ao tom muito alto de voz lá dentro do escritório. Então, realmente é algo que vem comigo e eu acabo transmitindo para minha equipe e eu peço, né? E a gente tem plano de ação, a gente tem acordos onde não é permitido dentro do escritório atendimento ríspido com os colegas e também com os clientes, tá? Então, falando nisso, como é que a gente vai fazer um plano de ação para a gente melhorar essa nossa comunicação de forma clara? Então, estabeleça as diretrizes, pode fazer um projeto como esse que eu falei, que é o projeto Os Vozes, que a gente fez um levantamento de todas as mensagens que a gente mais utilizava dentro do escritório para que ela melhorasse, para que ela ficasse mais clara, que realmente todo mundo entendesse. Realize também reuniões regulares, tá? Para atualizar projetos, para fazer feedback da equipe, para a gente alinhar a semana. Faz reuniões maiores para a gente alinhar um mês, para ver como é que foi o mês, como é que a gente vai fazer para realmente a gente ter mais resultado. Então, tudo isso realmente é muito importante. Agora a gente vai para o nosso terceiro tópico aqui do nosso assunto, de fazer com que os nossos colaboradores entendam os nossos comandos. Então, aqui a gente já falou bastante sobre comunicação, sobre
ter uma comunicação mais clara, mais assertiva, não agressiva, comunicação não violenta. E agora a gente vai falar a arte da delegação. Como é que a gente vai fazer para a gente delegar para os nossos colaboradores? Claro que a gente, como líder, como advogada, sócia, a gente é o exemplo. Então, a gente tem que ser o exemplo. Então, eu no escritório, eu gosto primeiro, eu faço, eu mostro como é que eu quero, né? Eu dou o exemplo para eles. Por quê? A partir do meu exemplo que a gente consegue ter mais resultados. E uma coisa que eu escutei de um mentor meu, que isso me impactou muito, que é o tamanho do seu escritório, ele é proporcional ao tamanho da sua liderança. Então, aqui é o recado que a gente, cada vez mais, a gente tem que trabalhar a nossa liderança, a gente tem que trabalhar o nosso eu primeiro, para que depois as pessoas na nossa volta também melhorem. Então, o tamanho do nosso negócio é proporcional à nossa liderança. Então, a gente está aqui realmente para melhorar a nossa liderança, para a gente ter mais resultados nos nossos negócios. Bom dia! Então, a arte de delegação. Quais os benefícios da gente delegar? Você imagina hoje se eu tivesse que tocar o escritório sozinho, mentorias e vários outros projetos em paralelos. A gente não consegue, a gente não dá tempo para a gente fazer tudo o que a gente quer. Hoje os passarinhos aqui em casa, hoje na sexta-feira, geralmente eu trabalho de casa, e os passarinhos estão tudo felizes, estão tudo cantando aqui, o pessoal aqui da live, então devem estar acompanhando. Então, quais os benefícios? O benefício é que a gente vai desenvolver a nossa equipe, a gente vai ter economia do nosso tempo e a gente vai focar nas ações estratégicas. O que é estratégico para o meu escritório? É estratégico eu ficar escaneando documento de cliente? Eu tirando cópia? Eu fazendo coisas burocráticas? Não é estratégico. Então, se eu delegar isso para alguém da minha equipe, vai me sobrar mais tempo para que eu faça outras atividades que vão me dar um retorno maior, como reconhecimento, autoridade, né, um network. Então, tem várias atividades que a gente tem que fazer no momento que a gente começa a delegar. Bom dia, Thiago. Então, a delegação, sim, é a chave do nosso crescimento. Quanto mais a gente delega, mais a gente cresce dentro do nosso escritório. Claro que aqui eu tenho que pontuar algo de gestão para vocês. A delegação, a gente, dentro do nosso escritório, a gente tem colaboradores, a gente tem estagiários, e esses colaboradores, cada um, eles têm um nível de maturidade. Esse nível de maturidade começa o colaborador bebê, criança, adolescente e adulto. Então, todas as pessoas que você vai contratar para dentro do teu escritório, ele tem um nível de maturidade. E todos, quando chegam dentro do teu escritório, eles são bebê. Por quê? Porque eles não estão acostumados com aquela rotina, como é que funciona o escritório. Então, esse colaborador bebê, tu vai ter que delegar, tu vai ter que ensinar, tu vai ter que treinar ele mais. Depois, com o tempo, eles vão aprendendo mais, né? Vão tendo mais maturidade, vão aprendendo outras tarefas, e o nível de atividade, vocês vão passando atividades mais complexas. Isso é com o decorrer do tempo, não é de uma hora para outra, tá? E também dentro da delegação, vocês têm que saber a importância da gente atribuir tarefas conforme as habilidades das pessoas e o nível de experiência. Então, é necessário, sim, tal atividade você vai fazer, tal atividade você vai fazer. Lá no escritório, a gente já tem setores, né? Então, a gente tem a parte técnica, tem a parte de vendas, a gente tem a parte de fazer produção de cálculo, então a gente tem vários setores. E eu quero até compartilhar com vocês, lá dentro do escritório, a minha secretária, ela não tem perfil comercial. E em um determinado momento, eu precisei que ela ficasse no comercial, né? Antes dela ficar só secretária. E eu percebi que aquilo era um desafio para ela. Ela, embora se dedicasse, fosse lá, mas não era o perfil dela. Por quê? Porque o perfil dela, ela é mais introspectiva, ela gosta mais de produzir coisas quietas, mais coisas intelectuais, mais planilha, mais dados, mais coisas para as redes sociais. Então, o que que a gente faz? No momento que tu maneja uma pessoa que tu tira ela daquelas atividades que ela não é tão boa, coloca em atividades que realmente ela tem mais potencial, a coisa flui mais fácil, ela consegue ter mais rendimento. Então, é importante que a gente comece a observar
dentro do nosso escritório as habilidades. E como a gente vai fazer para essas habilidades realmente, né, a gente potencializar, tá? Então, a gente sempre tem também a função do equilíbrio entre a delegação e o monitoramento. Então, realmente, tu não vai poder delargar tudo para teus colaboradores. Primeiro, tu vai ter que ter uma supervisão, tu vai ter que dar uma monitorada, para que realmente, né, a gente consiga não correr o risco do teu negócio ficar também sem um controle, tá? A gestão é isso, tu vai delegar, mas tu vai monitorar esses resultados. Bom dia, Rosalva. Rosalva, minha prima. Então, o que que acontece? Então, o momento que a gente vai delegar uma tarefa, a gente não pode deixar só por conta do colaborador. A gente vai ter esse monitoramento, saber se foi feito, se foi conforme o padrão do escritório. Então, tem todas essas questões que nós, como gestora, a gente que tem que fazer com relação a essas delegações, tá? E a delegação é muito importante também. Lá dentro do escritório, a gente tem as rotinas, as rotinas da semana. Então, os colaboradores, embora hoje eu não estou no escritório, eu estou trabalhando de casa, eles sabem que vão chegar no escritório às 8h30, o que que eles têm que fazer? Das 8h30 ao meio-dia. E se chegar na segunda, se por um acaso eu não estiver no escritório, eles também, eles sabem toda a rotina deles. Então, o escritório, ele acaba rodando sozinho. Por quê? Porque a gestão já está alinhada, porque eles já sabem o que que eles têm que fazer, o que que eles têm que produzir, as tarefas. Então, assim, é muito importante, dentro da delegação, isso dá mais rendimento para nós, mais produtividade. O teu colaborador chegar, no escritório ele sabe tudo o que ele vai fazer durante aquele dia e durante a semana. E a gente, fora a delegação, que a gente coloca por setores, eu gosto muito de separar as atividades. Se uma atividade, por exemplo, cálculo, tem um dia específico para a gente fazer cálculo. Tem o dia específico para a gente fazer pós-venda. Tem o dia específico para a gente fazer projetos de qualidade do atendimento com o cliente. Isso vai otimizar o meu trabalho, vai fazer com que realmente aquela atividade ela consiga ser feita com mais, tu tá fazendo mais focada. Por quê? Bom dia, Paloma. A Paloma é uma nova integrante do escritório, a gente está montando um projeto novo e breve a Paloma vai estar conosco. Então, assim, a delegação, as rotinas internas é muito importante, tá? Dentro da delegação, porque não adianta, eu vou chegar hoje, eu vou delegar tal coisa, eu vou chegar amanhã, então fica uma confusão, o colaborador não sabe o que que ele tem que fazer naquele dia, é estressante, então realmente é necessário, arruma a rotina deles, treina, é necessário treinamento. A gente vai treinar uma vez, às vezes a gente vai ter que ir lá e pontuar, como eu tinha falado da questão da comunicação. Então, é necessário, sim, a gente ter vários treinamentos dentro do escritório para os nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores, os estagiários que estão ali na linha de frente conosco. Então, a gente vai ter que treinar eles para atender bem um cliente, a gente vai ter que treinar eles para fazer um cálculo de aposentadoria, a gente vai ter que treinar eles para eles terem uma comunicação mais assertiva com o nosso cliente, a gente vai ter que treinar ele para fazer um pós-venda. Isso é treino. Mas depois que a gente treina ele e a gente delega essas atividades, sobra mais tempo para a gente cuidar da estratégia do escritório, para a gente fazer prospecção, para a gente fazer uma visita, fazer um network, porque hoje a advocacia é totalmente diferente da advocacia de quando eu comecei há 15 anos atrás. A advocacia hoje não nos permite mais que a gente passe 8 horas dentro do escritório, sentado atrás de uma mesa, produzindo coisas técnicas. Não nos permite mais isso. Por quê? Porque o nosso cliente não está ali. O nosso cliente não está atrás da mesa. O nosso cliente, aonde que está o nosso cliente? Daí tu vai ter que fazer essa análise interna. Aonde que está, qual nicho que eu atuo? Aonde que está meu cliente? É lá que você tem que estar. É lá fazendo network, é fazendo parcerias, é fazendo contatos. Então, sim, tá? O terceiro tópico, então, que a gente falou é a arte de delegar, tá? Então, realmente, tem que ter delegação, tem que cuidar ali a maturidade dos teus colaboradores, mas tem que delegar. Para o teu crescimento é necessário a gente delegar as nossas tarefas. E o nosso quarto tópico é a liderança inspiradora. Você vai ter que inspirar os seus colaboradores. Você tem que inspirar os teus clientes. Você é a referência. Você é o exemplo. Como eu já falei aqui,
teu escritório, teu negócio é proporcional ao tamanho da tua liderança. Então, realmente, um líder, o que que precisa um líder? A gente tem que ter capacidade, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter uma comunicação aberta, a gente tem que ter facilidade em resolver conflitos, a gente tem que ter a capacidade de inspirar a nossa equipe. A gente é o motor dessa equipe. A gente é o motor dos nossos colaboradores. Então, a gente tem que inspirar eles, né? Então, abordar também a importância de definir as expectativas claras com a equipe. O que que eu estou esperando de ti? Às vezes a gente tem que ter essas conversas difíceis dentro da nossa equipe. Olha, eu te contratei para te ser secretária, eu preciso que tu cumpra o teu horário, eu preciso que tu abra o escritório, eu preciso que tu atenda o cliente com empatia, com a comunicação mais clara. Por quê? Porque o impacto disso vai gerar que daqui a um pouco os clientes não vão querer mais vir para o escritório, vão procurar outro advogado, e a gente vai perder cliente e eu vou ter que te desligar. E dessa forma que tu atua, não é como eu quero. Então é necessário, sim, dentro da liderança tem momentos que a gente tem que ter conversas difíceis, que a gente vai ter que chamar os nossos colaboradores e os nossos estagiários e falar, assim não serve. Desse jeito não tá bom para mim. Eu quero que seja dessa forma. Por quê? Quem é que manda no nosso negócio? Quem é o chefe ali, o líder? É você. E quem dá as regras do jogo dentro da sua casa é você. A regra do jogo não é eles que vão dar. Eles vão ter abertura, eles vão ter participação, eles vão poder colaborar, vão te dar ideias de projeto, de melhorias. Mas quem comanda ali, quem é o capitão, quem é a capitã é você, não é ele. E muito tempo aqui, até vou abrir meu coração, muito tempo dentro da advocacia, eu tinha receio de cobrar dos meus colaboradores. Eu tinha medo de falar algumas coisas, de cair mal, deles não gostarem, deles achar que eu era muito ríspida. E hoje eu percebo que não, que se eu deixar muito solto, a coisa vai acontecer e depois eu não vou ter controle. E às vezes, se eu vejo uma atitude que eu não gosto, por que que eu não vou falar? Qual o problema? Eu estou ali que eu quero que eles melhorem, que eles sejam pessoas melhores do que eles são hoje. É o que eu digo sempre para minha equipe. Eu não admito que alguém entre na minha vida, um cliente, um colaborador, uma pessoa que eu conheço, e que essa pessoa não saia melhor. O meu papel e o nosso papel como líder é melhorar as pessoas, é fazer com que as pessoas tenham melhora, tenham evolução. E esse papel não é de outra pessoa, a responsabilidade não é do outro. O papel esse de inspirar as pessoas, de capacitar as pessoas, é seu. A responsabilidade de melhorar a sua equipe é nossa, é sua, é minha. Por quê? Porque eu optei em ser a gestora do meu escritório. Eu optei ser dona do meu negócio. Se eu fiz essa opção, a responsabilidade de melhorar essa equipe é minha. Não é de ninguém. Às vezes essas conversas são meias difíceis, são meias duras, mas é necessário. A gente tem que amadurecer. A culpa não é do outro. Ah, meu prazo, estou no último dia e agora estou com medo de não dar tempo. Gente, de quem é a culpa que não administrou os prazos do escritório? A culpa é do estagiário? Não, a culpa é sua. Ah, o cliente não quer mais o nosso escritório, que a gente demorou para responder no WhatsApp, a gente não está dando atenção para ele está se sentindo que a gente não está dando um bom atendimento, porque a gente não dá retorno, às vezes ou demora no WhatsApp. De quem é a responsabilidade? É sua? É minha? Se o cliente vier me cobrar? Agora, claro, é eu que vou responder todos os clientes no WhatsApp? Não, porque eu não tenho tempo. Eu tenho uma equipe que responde, que eu delego isso. Então, por isso que é importante, quando a gente vai crescer, a gente ter pessoas conosco para a gente ter esse crescimento, tá? O nosso quinto tópico é construir relacionamento de confiança. É necessário, sim, dentro do nosso escritório, do nosso ambiente. Bom dia, Lu. Dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente construir relacionamentos, bom dia, Jana. A gente construir relacionamento com confiança. A gente tem que ter confiança na nossa equipe, como eles têm que ter confiança conosco. Eu sou muito aberta lá dentro do escritório. Olha, tem algum problema?
tem algo que eu posso ajudar, tanto no âmbito profissional como pessoal, vem aqui e conversa. Eu estou aqui, estou te apoiando. Vamos achar uma solução para isso. A mesma coisa, quando tem um problema interno dentro do escritório, algum problema de procedimento, que eu fico perdida, gente, me ajuda aqui. Como é que a gente faz para resolver esse pepino? Vamos todo mundo pensar junto. Então, eu sei que ser bem transparente, né? E às vezes é difícil a gente ser transparente, às vezes é difícil realmente a gente, a gente superar aqueles medos de falar algumas coisas difíceis, mas é necessário. Isso vai fazer com que realmente eles tenham mais confiança. E cumprir as promessas. Se você prometeu algo para a sua equipe, cumpra. E tratar também todas as pessoas da equipe com respeito, né? Todo mundo não pode ser ríspido, né? A comunicação mais clara, mais assertiva, mais humanizada. Então, realmente é necessário, tá? É necessário a gente implementar, porque hoje a gestão de negócios, ela não é de cima para baixo, ela é assim. A gente tem que escutar, a gente tem que deixar eles participarem, e isso vai fazer com o nosso crescimento que seja mais leve, né? E a gente, às vezes, vai ter que ter essas conversas difíceis, feedback, a gente vai ter que organizar nossa rotina, fazer projetos de melhoria dentro do escritório, a gente vai ter que treinar nossa equipe, porque isso é nossa responsabilidade, a gente que optou em ser gestora, em ser empresária, em ser líder, essa é a nossa responsabilidade. Então, para agora, gente, já estou finalizando a nossa live, eu quero só dar um resumo dos tópicos que a gente falou aqui, para que você, caso você não tenha assistido toda a live, volta lá, ela vai ficar salva e a gente vai e você vai poder escutar toda a live. Primeiro tópico, identificando os desafios da comunicação e da gestão. Quais os desafios que você passa aí de comunicação e gestão? O tópico 2 é estabelecendo a nossa comunicação de forma clara. Como é que a gente vai estabelecer essa comunicação de forma clara? Terceiro é a arte da delegação. Como a gente vai delegar? Como a gente vai delegar de forma eficiente? Aqui eu falei um pouco da maturidade dos colaboradores, como é que a gente faz. Existem ferramentas que a gente faz até para a gente avaliar o nível de maturidade dos nossos colaboradores, isso acaba nos dando um suporte bem bom. E o quarto, sobre a liderança inspiradora, como é que tu vai fazer para inspirar os teus colaboradores? Bom dia, Patrícia. Né? Então, falamos também da liderança inspiradora. E o nosso quinto tópico é sobre relacionamentos e confiança. Então, falei 5 tópicos que eu tenho certeza que se você aplicar no seu negócio, na sua advocacia, tenho certeza que você vai ter resultado, tenho certeza que vai ter melhorias. E a melhoria sempre, ela começa primeiro conosco, para depois a gente compartilhar com a nossa equipe. Então, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. E se você não me segue ainda nas redes sociais, né, me segue aqui no Instagram, se você está aqui no YouTube, me segue para você continuar recebendo aí conteúdo sobre gestão, sobre escritório, sobre cliente, né? Muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Até mais.